Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté, conversando com o vereador Jufri Neto, do PSB. Vereador, o senhor esteve essa semana, mais precisamente no dia 7 de dezembro, que foi uma data marcante para o país, né? A respeito de uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio de afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros, e depois foi ao plenário para ser votado. O senhor acompanhou isso. Mas a sua missão, como eu disse no outro bloco, foi de levar uma proposta de reforma política municipal. Eu queria saber por quem o senhor foi recebido e quais são essas propostas, o que tem de significativo na mudança eleitoral. Eu, em 2003, eu lancei esse livro aqui, a proposta de reforma municipal, câmaras municipais no Brasil, e foi isso que eu fui levar ontem nos poderes. Bem, o que é que tem aqui? Essa é a minha tese, é mais ou menos conhecida, hoje já está sendo usado por cerca de 40 universidades, com citações em trabalhos de 40 universidades, que é um levantamento nacional sobre câmaras municipais, sobre o governo municipal na realidade. Bem, qual é o cerne disso? Nós temos um sistema que eu falo o tempo todo na TV, na tribuna, mas vale a pena recordar aqui, resumidamente, nós temos um governo municipal no Brasil que é absolutamente artificial e coisas artificiais não podem dar certo, não vão funcionar, né? Elas são contrárias ao interesse da população. Bem, nós tínhamos durante 4 séculos da nossa história um modelo de governo municipal colegiado, que é uma tradição portuguesa avançada até essa tradição, importante até essa tradição, que é mantida em Portugal. Você não tem prefeitura, você tem uma Câmara presidida por um dos vereadores que coordena esse trabalho e cada vereador tem como que as nossas secretarias de educação, de saúde e assim por diante. Bem, e do outro lado você tem uma Assembleia Municipal, que são chamados deputados municipais. Isso não é título, como se as pessoas pensam que é um título honorífico ou de pretensioso, um título desse. Não é, é só um termo técnico. O deputado municipal é quem representa e analisa contas, por exemplo. Tá? Então tem a Câmara, que administra, e tem a Assembleia Municipal aqui. Essa Assembleia se reúne uma vez por mês, recebe um jeton de 30 euros, que dá mais ou menos aí 100, 120 reais, ou por aí, depende da cotação, não é? E se reúne uma vez por mês para avaliar o que a Câmara está fazendo, o que o governo está fazendo. Naquele momento, o governo municipal vai para a Assembleia e é interrogado, por assim dizer, inquirido pelos membros da Assembleia, que são 40 deputados municipais. Uma cidade pequena, com 60 mil habitantes, 40. Muito bem, essas pessoas aqui não têm nenhuma preocupação de prestar aquele serviço que a população está pedindo. Buraco da rua, poda de árvores, troca de lâmpada, ou vaga na escola, cirurgia e assim por diante. Não tem essa preocupação. Eles são pessoas que vão avaliar o governo aqui. E o governo tem essas funções administrativas. Então, o executivo é a Câmara e o legislativo, o fiscalizador é a Assembleia Municipal. Bem, nós tínhamos isso no Brasil, de certa forma. Tinha essa Assembleia aqui, mas tinha a Câmara. Getúlio derruba isso, né, porque as câmaras municipais, Getúlio Vargas, as câmaras municipais eram o centro de poder das cidades, derruba, esvazia as câmaras municipais de seus poderes, as transforma em assembleias municipais e no lugar da Câmara coloca uma figura só que é o prefeito. Mas isso foi tão violento para a população que 86 anos depois a população não sabe que aconteceu isso. Uma parte. Foi tão difícil de assimilar que 2/3 da população não consegue entender isso, e eu vou dizer já. E outra, 18 anos de ditadura Vargas para fazer com que isso se implementasse. Tá. Isso vai dar um resultado no Brasil inteiro. Como a população não consegue compreender isso, ela vem procurar a Câmara para funções da Prefeitura. A cada 10 pessoas que você perguntar, faça uma experiência, você que está nos assistindo, a cada 10 pessoas que você perguntar, a Câmara faz parte da Prefeitura? 7 responderão sim, em qualquer lugar do Brasil. Essa é a experiência que eu fiz. Responderão sim. Então ela vai procurar na Câmara o que a Prefeitura, só a Prefeitura pode dar, que é a questão administrativa. Como o vereador, ele pede ao vereador que ele não pode dar, ele promete que não pode cumprir. Ou ele tenta suprir isso numa forma que vira um desvio funcional. Então a Câmara tenta ser, cada vereador tenta ser um mini prefeito e é cobrado pela população para ser mini prefeito. Eu fiquei pasmo ontem, eu vi na internet, não vou citar o nome dos personagens, nem do vereador, que não tem culpa disso, nem do personagem. Mas é um jurista da cidade, ele postou no Facebook que ele mudou-se para uma determinada região e tinha um buraco lá e ele oficiou para o vereador e o vereador prontamente conseguiu que o buraco fosse tapado.
Eu digo, meu Deus do céu, pô, se um jurista, não é, se dirige um vereador para tapar um buraco na porta da casa dele, realmente é o fim do mundo, é o descalabro. Agora eu vou exigir isso da população com pouca escolarização, né? Só procurar no Facebook aí você encontra a figura. Bom, pessoa simpática, não quero desmerecê-lo não, mas é só para dizer o grau de desinformação. Bem, então isso vai levar com que as câmaras sejam órgãos disfuncionais, ela nunca vai conseguir cumprir essa função de ser administrador, porque ela é proibida disso, aliás, da cassação de mandato, não é? É proibida disso. A população vai exigir isso dela. Então as câmaras vão tentando se transformar em órgão administrativo. Por exemplo, tinha aqui aquele centro de atendimento ao cidadão, lembra? O CAT, sim. Era uma tentativa de ser prefeitura, de fazer coisas, né? Em Niterói, a Câmara Municipal tem gabinete dentário para atender a população. Isso é uma loucura. Pode parecer bacana para a população, Isso. mas é um desvio da É um desvio. Então o que a gente tem que fazer? Ou dar função administrativa para as câmaras, tá? Função que ela possa administrar a cidade, volta o que nós sempre tivemos, que tem em Portugal, ou então nós proibimos a Câmara de ter qualquer tipo de atividade administrativa. Então é isso que está tendo lá. O debate, já chegou a proposta lá, eu conversei com o relator da proposta de reforma política da Câmara Municipal, aliás, Federal, que é o deputado Vicente Cândido. Que é uma comissão que já foi montada para foi montada, discutir, né? E ele me convidou para voltar lá para participar de debate público. E uma das propostas é acabar com a remuneração de vereador. Porque as câmaras são consideradas órgãos caros e tal. Eu falei, olha, não, aí não tem sentido. Acabar com a remuneração, mas você precisa... Aí eu falei do Getão em Portugal, ele falou, uma boa ideia, né? Mas aí você precisa também garantir que as pessoas que estão aqui, o vereador, não vai passar pelo inferno de ser demandado por uma coisa que ele não pode atender, que ele quer atender e é proibido de atender. Olha só, ele não pode, não tem recurso para isso, ele quer fazer isso, a população cobra dele e se ele atender, ele é condenado judicialmente, né? Então tira isso, proíbe, como é em Portugal, a Assembleia Municipal, ou seja, a Câmara vira realmente uma Assembleia Municipal. Eu mudaria de nome, inclusive, para marcar. Assembleia Municipal, Executivo, Prefeitura. Aqui, Geton, então. Não tem remuneração? Geton. Com isso, imediatamente, você não precisa de assessor. Imediatamente, você vai criar um órgão técnico para ensinar, aliás, para assessorar esse deputado, esse vereador aqui agora, acompanhar o orçamento, que é a função do vereador. Vai criar um órgão técnico para fazer a fiscalização de contratos da prefeitura, que era a minha proposta em 2004, que infelizmente não pude implementar, porque eu perdi, como agora, eu perdi o mandato. Né? Essa é uma das coisas que vai impactar. E a outra que eu acho de aprovação mais fácil é a extinção do cargo de vice-prefeito. Como ele disse, vice-prefeito é um luxo de país de terceiro mundo. Né? É um luxo de pobre. Porque lugar nenhum do mundo tem essa figura do vice-prefeito municipal, ou do vice-executivo municipal, que é um cargo de expectativa. Ainda que você pague pouco, a maioria das cidades paga pouco, ou no máximo o equivalente a metade da remuneração de vereador, ou que seja por aí, é um gasto desnecessário. Né? Nós temos 5.568 municípios no Brasil, 5.568 cargos de vice-prefeito inúteis. Né? O cargo em si, não a pessoa, obviamente. Isso nós estamos falando de reforma política municipal. Municipal. É só para deixar bem. Aí eu falei da lista fechada. Eu falei, eu vou propor a lista fechada. Que é você votar numa lista de pessoas que têm propostas. Isso vai reduzir enormemente, como eu disse, o número de candidatos. Vai dar visibilidade, inteligibilidade para o processo eleitoral. É isso que nós vamos ter. Vamos avançar nesse sentido. Bem, então há essas... Só uma coisa, vereador. Uma coisa que o senhor defendeu muito também foi o voto distrital para vereador. Foi levado também? Sim. O voto distrital para vereador, nós temos uma situação que nós precisamos voltar ao seguinte. Não é possível uma instituição que serve para São Paulo, com 10 milhões de habitantes, servir para a cidade de Borá, que tem 898 habitantes, que é o menor município do Brasil. Não é possível a instituição que serve para São José dos Campos servir para a Redenção da Serra, com 5 mil habitantes, 600 e poucos para 5 mil habitantes. Não tem sentido isso. Né? O mesmo Taubaté. Bem, como é que é ainda nos Estados Unidos e era no Brasil sabiamente? Que nós copiamos a Constituição americana. Rui Barbosa, quando elaborou a Constituição de 1891, era similar à Constituição americana. Tá? E aí, cada município se organiza conforme o seu tamanho e a sua necessidade. Temos hoje nos Estados Unidos ainda 3 formas de organização. Conselhos municipais, que a cidade é administrada por um conselho, contrata um gerente, a tal figura do gerente de cidade, que nós nos entusiasmamos sem saber direito o que é isso. Tá? O gerente
tem a figura do conselho com um executivo eleito e tal, mas ele não tem poder de veto, ele não pode resistir ao poder do conselho, que é um prefeito fraco, literalmente, ou um weak mayor. E tem a figura, como é o nosso aqui, a figura de um prefeito com poder de veto, é um strong mayor. Então, o strong mayor, ele, por exemplo, Nova York, Boston, grandes cidades. Nas cidadezinhas pequenas, conselho. Um pequeno conselho que dirige, muitas vezes com uma remuneração muito pequena, né, porque é uma cidadezinha pequena, com 5 mil habitantes. Isso não tem sentido ter lá um mini parlamento, que é uma asneira isso. Né? Você tem um grupinho de 9 vereadores, eu me lembro, assessorei uma cidadezinha dessa. Fiquei surpreso que a sessão levava 10 minutos, a cada 15 dias. Louco, mas vocês não debatem aqui? Não, eu chamo o presidente, eu chamo a minha equipe aqui, que eram os demais vereadores, eu chamo a minha equipe, nós combinamos para não ficar perdendo tempo lá no plenário depois. Ou seja, já entra para o plenário definido tudo. Não tem sentido nenhum, não tem debate nenhum. E além disso, nesta Câmara, que eu fui assessor, 3 vereadores eram funcionários da prefeitura. Né? Então, se nós pegarmos um dado demográfico aqui, 24% dos municípios do Brasil, 24%, ou seja, um quarto, né, quase 1.300 municípios, tem menos de 5 mil habitantes. Tá? Tem até 5 mil habitantes. 24%. 70% dos municípios do Brasil tem menos de 20 mil habitantes. 90% dos municípios do Brasil tem menos de 50 mil habitantes. Tá? Então, nós somos um país de pequenos municípios e não tem sentido isso, a mesma instituição servir para uma e servir para outra maior. Agora, a mídia leva uma ideia que as câmaras são exageradas, ganham-se muito e tal. Não, eu acho que é uma despesa muitas vezes necessária. Mas essa visão que leva são das câmaras de grandes cidades, ou de médias cidades, que nem Taubaté. O orçamento da Câmara, que eu já debati isso, sou contra esse número, é o orçamento de 32 milhões de reais. O orçamento de São Luís Paraitinga é 2/3 disso, do município inteiro, 2/3 disso. Né? Por quê? Porque a Câmara tem esse desvio para tentar ser prefeitura. Muito bem. Só que essas câmaras, elas estão numa faixa de população de municípios que são de 100 mil habitantes para cima. De 100 mil habitantes para cima, nós temos apenas 0,5% da população. Aliás, 0,5% dos municípios do Brasil tem acima de 100 mil habitantes. Só que a mídia está concentrada nesses municípios. Sim. A mídia nacional, nos municípios maiores ainda, nas capitais. Então ela se espelha no viaduto Jacareí, que é a Câmara de São Paulo, para criticar a Câmara de Borá, ou criticar a Câmara de Juí, no Rio Grande do Sul, ou de Manacaparu, no Amazonas. Proporcionalidade. Que são as cidades que eu entrei em contato. Eu entrei em contato pessoal, por telefone, com 80 câmaras e por correio com 311 câmaras do Brasil inteiro. Então eu tenho esse panorama geral. Alguma coisa tem que ser feita, Miguel. Bom, vamos falar mais um pouco com o vereador Jofre Neto, evidentemente, até porque eu quero saber também como estava o clima em Brasília. Mas voltamos em instantes com Conexão Popular. Até já.